Paz do Senhor, meu querido irmão e ouvinte. Mais uma vez nós estaremos aqui trazendo a mensagem do Senhor neste domingo 26 de julho, já com algumas boas notícias, não é? Outras nem tanto, mas que possamos continuar orando aí para que Deus possa resolver a situação. Primeira notícia boa que eu quero trazer para os irmãos é em relação à vida do nosso irmão José Rosival, que está em casa, em recuperação, depois de ser acometido pela Covid-19. Também uma notícia boa é falar sobre o nosso retorno no próximo domingo, meus queridos irmãos, próximo domingo, dia 2 de agosto, estaremos retornando aos cultos presenciais, tá? É claro, já como disse pela manhã, com todas as medidas, tá, de segurança, todos os protocolos da prefeitura e do nosso governador. Então peço aos irmãos que sigam todas as nossas orientações que estarão em breve aí nas nossas redes sociais. Já adiantando que os irmãos devem vir com máscara e lá nós traremos todas aquilo que é o protocolo, medição de temperatura, né? Vamos estar mantendo o distanciamento, tá? Não vamos nos tocar no longo do culto, tá? Vamos ter lá o álcool, para toda a segurança possível para o nosso retorno. Dia 2 de agosto, então, próximo domingo, nós estaremos nos reunindo no templo local da Igreja Batista Bortolândia, na rua Jalpaci, 522. Essa é uma grande e boa notícia, né? Com todo cuidado. Eu gostaria também de pedir aos irmãos que não esqueçam de estar orando uns pelos outros, né? Principalmente pela vida do nosso irmão Valmir, que ainda encontra internado, oscilando, né? Em momentos bons e momentos ruins na sua saúde, mas nós cremos que no poder do Senhor estamos orando para que ele possa em breve se recuperar plenamente, né? Também orar por nossos irmãos que estão aí enfermos, né, com outro tipo de enfermidade, para que o Senhor possa agir em nosso favor. Agradecer pela vida de nossos irmãos que fizeram aniversário. O irmão Derivaldo, né, fez 70 anos. Também a Beatriz, do irmão Eliezer, fez aniversário. Deus possa abençoar essas vidas mais ainda, né, do que já tem abençoado. E também orar pelos nossos irmãos idosos de nossa igreja, né? Então, também a minha orientação é que os irmãos que não têm uma saúde, né, tão bem, se quiser ficar em casa nesses dias, né, no próximo domingo, também não haverá problema nenhum, em vista de toda a segurança que temos que dar, né, aos irmãos também, tá bom? Então nós devemos zelar pela saúde de nossos queridos irmãos idosos, tá bom? Fica ao seu critério. Se você desejar vir, venha com toda segurança, com máscara, mas se você não quiser, não tem problema, né? Fique em casa, nós estaremos orando, intercedendo pela sua vida. Amém, meus queridos irmãos? Então essas são as notícias preliminares. No final darei mais informações. Vamos lá, meus queridos irmãos, vamos à leitura de Marcos. Estamos dentro de um tema, você já sabe, palavras de Jesus. Marcos 13, de 1 a 7. Quero trazer aqui uma mensagem de Marcos 13, de 1 a 7, para a nossa reflexão nesta noite. Vamos lá? Diz assim o texto, diz assim Jesus nessa história. Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhes disse: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Jesus lhes disse: Cuidado, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e de rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam,
mas ainda não é o fim. Que o Senhor abençoe essas palavras em nossos corações. Eu quero falar sobre o início do fim. Vamos orar? Obrigado, Senhor, eterno Deus. Mais uma vez podemos estar aqui expressando a nossa adoração ao Senhor. Pedimos nessa noite por cada vida que nos escuta. Pedimos ao Senhor pela Igreja Batista Bortolândia, cada um de seus membros. Abençoa ricamente e nos dá mais uma semana abençoada. Pedimos ao Senhor por aqueles irmãos que estão enfermos, como o irmão Valmir, irmão José Rosival, irmã Ruth, demais irmãos. Que o Senhor possa continuar cuidando de cada um deles e cada um de nós, como igreja do Senhor Jesus. Pedimos pelos nossos irmãos idosos, pedimos por demais irmãos que estão enfermos, que nem sabemos, para que o Senhor possa estender a bênção da cura para cada um deles. Pedimos mais uma vez pelas nossas vidas, pela nossa nação, por aqueles que nos governam, e agora pedimos ao Senhor que fale profundamente ao nosso coração através dessa palavra, e o nosso pedido é em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos lá, o início do fim. Meus irmãos, era um final de tarde, de terça-feira, logo após as cerimônias do templo. Semana última de Jesus antes de sua morte. Uma oportunidade agora de expor aos seus apóstolos suas últimas instruções proféticas. Na verdade, podemos dizer que seria o início do sermão escatológico de Jesus. Nestes primeiros versículos, os apóstolos de Jesus estavam dialogando sobre 3 questões. Primeiro, a necessidade de uma nova construção. Segundo, a vigilância para não serem enganados. E terceiro, o início do fim. Palavras de Jesus. Vejamos então cada um desses diálogos entre seus apóstolos e Jesus, que nos trará com certeza lições maravilhosas para nós nesta noite. O primeiro diálogo aí, eu quero convocar você à leitura do versículo 2, que diz assim: você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Palavras de Jesus. O primeiro diálogo aqui então é uma nova construção. Meu querido irmão ouvinte, era preciso derrubar para reconstruir. Era preciso derrubar aquele lindo, belo templo com suas paredes maravilhosas, lapidadas, com uma madeira de lenha especial, com pedras que chegavam a 10 metros. Era um templo maravilhoso. A beleza exterior do templo era magnífica. Mas o que acontecia dentro dos corações dos seus fiéis era o grande problema. Não era a construção em si, que era magnífico, mas a questão era como aqueles que deveriam conduzir o culto, aqueles que faziam parte do culto ao Senhor, estavam vivendo. O templo se tornara apenas o símbolo da presença de Deus, apenas o símbolo. Ele, o Senhor, não mais se fazia presente nas celebrações, pois o coração dos tais adoradores estava longe da sua presença. De que adianta um grande templo sem o Senhor presente na vida das pessoas?
O templo havia se tornado então apenas um local de reuniões e cerimônias ritualísticas, sem objetividade e sem adoração verdadeira. O pátio externo do templo se transformara em um local de comércio de animais para o sacrifício, porém superfaturados e fora das normas legais, cerimoniais. É muito interessante. Eles estavam fazendo comércio da casa do Senhor no pátio, traziam animais doentes, defeituosos e impuros para o sacrifício. Porque de fato o coração estava contaminado com as coisas deste mundo, com os próprios desejos humanos. Havia um grande equívoco por parte de alguns discípulos quanto à verdadeira vida religiosa. Como vimos ao longo do ministério de Jesus e sua tentativa de fazê-los entender que a vida cristã não é de aparência exterior. Olha que coisa interessante, mas de uma vida louvável em sua essência interior. Quando os discípulos apontam para o templo, na sua bela construção, Jesus aponta para o coração. Diz: isso aí vai ser tudo destruído. Como de fato, em 70 depois de Cristo, o templo foi destruído por conta do grande imperador Tito. Meu querido, olha aqui a realidade que nós estamos vendo. Olha a realidade das palavras de Jesus. Era preciso expor toda a realidade para que eles pudessem mudar suas atitudes e passarem a viver uma nova vida religiosa, um novo padrão. Não adianta ter belas construções se aqueles que deveriam estar lá adorando estão longe do Senhor, seus corações completamente distantes da vontade do Senhor. Assim, necessário era reconstruir o pensamento, reconstruir o entendimento religioso, reconstruir uma nova vida alicerçada agora em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso é muito importante. O primeiro ponto aqui traz exatamente isso. Uma nova construção deve ser feita na vida. E que Deus possa, através desse texto, nos trazer uma informação nesse tempo, que muitas vezes é necessário reconstruir a nossa espiritualidade. Agora, meus irmãos, o segundo, versículos 5 e 6. O segundo diálogo está no versículo 5 e 6 que eu quero destacar para os irmãos nessa noite. Jesus lhes disse: cuidado, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou, e enganarão a muitos. Nesse segundo diálogo nós encontramos então, meus irmãos, Jesus dizendo: estejam atentos e não sejam enganados. Quando Jesus disse que o templo seria destruído, os discípulos ficaram curiosos em saber quando e por que tais coisas iriam acontecer. Logo após saírem do templo e irem para fora dos muros da cidade, onde eles avistaram aquela bela construção, seguiram para o Monte das Oliveiras. Lá, de frente para a cidade, Pedro, Tiago, João e André, inquietos como os demais apóstolos por conta do que falara Jesus, disseram-lhe uma pergunta em particular. Esses quatro foram aqueles que iriam representar então essa curiosidade de todos. E disseram o seguinte: dize-nos quando acontecerão essas coisas. E qual será o sinal de que tudo isso estará prestes a se cumprir? E a resposta de Jesus foi direta: cuidado, que ninguém vos engane.
Muitos virão em meu nome dizendo eu sou, e enganarão a muitos. Se possível, acrescento aqui, até os escolhidos. O que Jesus de fato quis dizer? O que Jesus quis dizer ao olhar para a cidade lá do Monte das Oliveiras e contemplar de longe aquela bela construção que em breve, dizia ele aos seus discípulos, seria destruído, como de fato foi em 70? Jesus quer falar sobre os impostores religiosos aqui, que usando do engano desviariam muitos da fé verdadeira. É isso que Jesus está dizendo, tenham cuidado, porque muitos serão enganados da fé verdadeira. Em nossa revista de Marcos, escrita por nosso querido irmão Joel, nós temos a explicação do que Jesus quis dizer. Lá está escrito assim, Jesus nos alerta para que tenhamos, aliás, mantenhamos em alta a vigilância e firmemos a nossa fé naquele que está no comando da história. Cuidado! Olhem para Jesus, firme nele nas suas palavras, mantenham-se vigilantes. É na palavra de Deus que a nossa fé é formada e deve ser firmada. Ela é a base onde nos apoiamos para ver com discernimento espiritual os acontecimentos que estão diante de nossos olhos. Isso que está escrito lá na nossa revista de Marcos. E mais, o engano viria das autoridades políticas e religiosas. Portanto, estejam atentos de Jesus, vigilantes para que não sejam enganados, exatamente como nós devemos pensar nesse tempo, até mesmo por aqueles que estão dentro das igrejas. Cuidado, fiquem vigilantes para que vocês não sejam enganados, mesmo por aqueles que estão junto de nós nas igrejas. Essa instrução de Jesus não são exclusivas do tempo presente dos apóstolos, mas também para a igreja de todas as gerações. Muito cuidado, fiquem vigilantes, que vocês não sejam enganados, sejam na questão política, sejam na questão religiosa, não sejam enganados. Fiquem atentos a isso, diz Jesus aos apóstolos e a nós. Mas temos um terceiro ponto neste diálogo. Está no versículo 7. Devido à curiosidade, da vontade de saber o que Jesus estava dizendo acerca daquilo que viria. E chegamos no versículo 7, onde Jesus diz: quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. E é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Terceiro destaque de Jesus não poderia ser outra coisa, senão ainda não é o fim. É apenas o começo, é apenas o princípio de Jesus. Os apóstolos estavam ansiosos para saber quando as coisas iriam acontecer. Não somente a destruição do templo, mas também como o reino de Deus seria definitivamente estabelecido. O desejo dos apóstolos era que tudo ocorresse imediatamente. Jesus, observando a ansiedade deles, começou a dar-lhes as instruções. Jesus, de maneira muito prática, começa a explicar que antes do fim, alguns eventos aconteceriam. E eles deveriam estar, então, alertas, atentos, vigilantes.
Entre esses eventos aí de Jesus estariam as calamidades locais e mundiais. Parece que nós estamos presenciando tais eventos. As coisas acompanhariam a marcha dos séculos, sem indicarem especificamente o sinal do fim. Disse Jesus: quando ouvirem falar de guerras, de rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, é apenas o princípio de dores. O que era de extrema importância aos apóstolos saberem, e também a nós nesse tempo, o que nós precisaríamos saber é reconstruir as bases da fé. Era permanecer vigilantes e agora aguardar os sinais do fim. Jesus disse que tais eventos eram apenas o início do fim. Os apóstolos precisavam acalmar o coração e esperar no Senhor. Não é diferente para nós. Disse Jesus: não tenham medo. Apenas estejam preparados para o grande dia do Senhor. Ainda não é o fim. Tenha paciência, ainda não é o fim. Mas não tenham medo, mantenham-se corajosos. Se vocês estiverem preparados de Jesus, não há com que se preocupar. Se vocês estiverem preparados, não tem com que se preocupar. Apenas estejam atentos e aguardem. Palavras de Jesus. Palavras que nos confortam. Palavras que nos dão esperança. Palavra que nos faz mantermos firmes na fé. E a conclusão que nós chegamos é uma conclusão olhando diretamente o que Jesus falou. Primeiro, reconstrua a vida. Talvez está chegando o momento de você reconstruir a sua vida. Talvez o passado tenha que ser derrubado. O passado tem que cair por terra. E agora você precisa reconstruir a tua vida espiritual, a tua fé, a tua base sólida em Jesus. Assim como Jesus disse aos apóstolos que estavam admirados com a construção muito maravilhosa do templo, mas que Jesus diz: olha, isso aí não vai permanecer. É preciso reconstruir um novo templo, um templo vivo dentro de nós. E essa construção é a construção de uma vida que Deus aprova, uma vida em Jesus. Segundo, estejam vigilantes, viu? Estejam vigilantes. Não baixem a guarda, não vacilem. Não tenham medo. Continuem firmes, vigilantes, prontos para a batalha. Terceiro, ainda não chegou o fim. Ainda há muita estrada. Jesus está dizendo assim: olha, quando vocês virem as coisas ao redor de vocês acontecerem, é apenas o começo. É o início. Ainda não é o fim. Muitas coisas vão acontecer. E aqui, meu irmão, está o convite para que possamos nos manter firmes mesmo, porque estamos apenas no caminho ainda, na estrada. Está longe ainda o momento da chegada. Porque é apenas o começo, ainda não é o fim. Permaneça esperançoso, permaneça alerta, atento às coisas do reino de Deus. E assim nós chegamos a esta conclusão: reconstrua a vida, estejam vigilantes, ainda não é
o fim. E que Deus nos abençoe neste domingo e nos faça refletir acerca da nossa carreira cristã. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por esta noite, por estarmos aqui ouvindo a Tua voz. Obrigado por ter falado profundamente ao nosso coração, que a Tua palavra possa ficar guardada e que possamos praticá-la no nosso dia a dia. Abençoa a Tua igreja espalhada em cada casa. Abençoa nossos ouvintes nesta noite. Venha estar, Senhor Deus, com esta semana, que a semana seja mais uma semana de vitória. Venha estar visitando cada enfermo, visitando cada irmão nas suas ansiedades, nas suas dificuldades. Nos dá uma semana abençoada, que no próximo domingo possamos estar nos reunindo no templo da Igreja Batista Bortolândia, na rua Jalpacê 522, para a alegria do Senhor e para a nossa alegria estarmos em comunhão com os nossos irmãos. E melhor ainda, ministrarmos a ceia, que é um sinal da comunhão que temos com os irmãos e principalmente com o Senhor da igreja. Muito obrigado. Nos dê um restante de noite em paz na Tua presença. É nossa oração grata ao Senhor, no nome de Jesus. Não esqueça, meu querido, de fazer a tua contribuição com a igreja. Nós estamos num momento muito difícil, crise financeira, devido a essa pandemia. Ficamos sem poder irmos aos cultos e alguns irmãos esqueceram de dar a sua oferta, a sua contribuição, o seu dízimo. Peço aos irmãos encarecidamente que possam fazer o depósito na nossa conta para que possamos pagar as nossas despesas. Muito alegremente, no próximo domingo, nós estaremos juntos lá na Igreja Batista Bortolândia. Deus te abençoe, uma ótima semana.